Queridos irmãos, muito boa noite. Que a preciosa paz esteja sobre cada um de vocês. Eu quero transmitir uma mensagem. Gosto de falar da palavra de Deus e quero falar de uma missão poderosa, preciosa, de todos os tempos. Quero falar da criação, quero falar do plano de Deus, do trabalho de Deus. Quero falar do trabalho de Jesus Cristo. Quero falar do trabalho do Espírito Santo. Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Em todo o Velho Testamento, no primeiro capítulo de Gênesis, disse a palavra de Deus, nos diz a palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou luz dia e as trevas noite. E fez a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. É apenas uma introdução para nós meditarmos um pouco sobre a grande e poderosa criação de Deus. Sabemos que Deus é soberano. E ele projetou criar o mundo. E ele criou em 6 dias. Ele criou todas as coisas. E a Bíblia diz que no 7º dia, Deus descansou. Mas é para nossa compreensão, porque Deus não se cansa. Deus trabalha. E ele não para de trabalhar. Ele continua trabalhando. Deus criou os céus e terra e criou um jardim precioso, muito lindo. E esse jardim, pelo que vemos, as flores eram lindas. As frutas, as árvores. Imagine o jardim que Deus criou com as suas próprias mãos. Deveria ser muito lindo. E ele então disse para o seu filho: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E Deus criou o ser humano no 6º dia. E vemos que tudo era belo. Deus, então, fez passar diante de Adão os animais. E Adão que colocou nome nos animais. Os animais eram calmos, serenos, tranquilos. E Adão colocando nome em cada um deles. Deus permitiu Adão observar que os casais passavam diante dele para ele colocar o nome. E Adão então sentiu só. Deus então, vendo isso, segundo a Bíblia, fez um sono pesado cair sobre Adão e cerrou uma de suas costelas, e de sua costela fez outro ser humano, Eva. A obra estava completa. Quando Adão acorda e vê aquele outro ser humano,
Ele disse: esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Parece que ele estava completo em sua alegria diante de Deus. Eles tinham total liberdade de ir e vir, de conversar, de sorrir. E eles poderiam comer praticamente de tudo que estava no jardim. Mas antes que eles exagerassem, Deus chama eles e coloca diante deles apenas uma doutrina para eles obedecerem. E Deus disse: de tudo vocês podem comer, mas daquela árvore, da ciência do bem e do mal, vocês não podem comer do seu fruto. Era só essa doutrina que eles tinham. Que maravilha, não é? Só um ponto doutrinário para eles obedecerem. Mas Satanás tinha sido destituído da glória de Deus. Parece que não tinha quem provocar, a quem tentar. E ele então desce no jardim e ele observou Eva. A mulher é diferente do homem. O homem, ele se impressiona por aquilo que ele vê. A mulher é por aquilo que ela ouve. Satanás, então, certamente com uma voz muito linda, começou a dialogar e conversou com ela. Você já sabe da história. Eva tomou do fruto e levou para Adão. E Adão, então, toma do fruto da sua mulher. E ele come do fruto que não era para comer. Nesse exato momento, Adão vacilou, pecou. Satanás tomou das mãos do domínio de Adão o domínio da terra. A ferocidade entrou no mundo. Os animais, os maiores, começaram a devorar os menores. Em outras palavras, sangues em toda a terra foram derramados por causa do pecado, da desobediência de Adão. Deus, então, no livro de Gênesis, capítulo 3 e 15, Deus sempre conversava com eles, mas uma certa ocasião Deus vem para conversar e não houve mais aquela alegria, eles estavam tristes. Não tinha mais aquela manifestação de alegria, de satisfação. E Deus percebeu que eles estavam escondidos. E Deus, querendo se comunicar com Adão, com Eva, Deus então disse: Adão, aonde estás? Até parece que Deus não sabia. Nosso Deus é maravilhoso, tem um senso de humor impressionante. Deus não tem prazer de lançar no rosto de ninguém o pecado. Deus deseja que o ser humano se apresente. E Deus: Adão, aonde estás? E Adão, calmo, sem responder. Mas ele, não podendo se ocultar, ele diz: Senhor, eis-me aqui. E Deus então: Adão. Deus começa a dialogar com ele. O que acontece? Olha a desculpa de Adão: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. E olha que a mulher era a mais linda do mundo, a mais perfeita do mundo. A mulher era a rainha do mundo. E ele começou a colocar desculpa diante de Deus: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. E a mulher então fala para Deus: Senhor, foi a serpente. Foi a serpente.
Eles não pediram misericórdia, não pediram perdão. E Deus então chama os três para uma união, uma reunião melhor, uma reunião. E para cada um deles, Deus dá uma sentença. Para Adão, Deus diz: maldita é a terra por tua causa. Estipulou para ele o trabalho e o suor do rosto. Vai sofrer. Para a mulher, Deus disse: com dor terás filho, teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Para a serpente, Deus disse: rastejará. Maldita será, rastejará todo o tempo da tua vida, pó comerá. Para cada um, Deus disse uma sentença. Mas olha o que está escrito em Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Por isso é que os seres humanos não gostam de cobra. A maioria de nós, seres humanos, quando vemos uma cobra, já queremos matar. E o nosso desejo é dar logo na cabeça, para matar mesmo. E a cobra, se não prestar atenção, ela vem no calcanhar da pessoa. E muitas são peçonhentas. É uma inimizade particular que Deus colocou entre o ser humano e a serpente, a cobra. Mas vemos pela palavra de Deus que não fala só sobre isso. Por inimizade entre ti e a tua semente, Deus está falando a semente da mulher e aquilo que vem a nascer dela. Mas mais profundamente, a semente da mulher aqui é o nascimento de um ser puro, perfeito, manso, humilde, poderoso. Milhares de anos depois, um profeta chamado Isaías profetiza: eis que uma semente, eis que da semente da mulher nascerá um. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. Olha, na profecia, um menino nos nasceu. Na realidade não tinha nascido ainda, mas quem está falando é Deus. Para Deus tudo já aconteceu. Aquilo que está para acontecer, mas na presciência de Deus tudo já aconteceu. Na presciência de Deus, só Deus tem presciência. Milhares de anos, Isaías profetizou. E ele disse também: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E na tradução é Deus conosco. Mas teve o seu tempo para se cumprir. A minha meditação é sobre os três tempos. O primeiro tempo, o tempo de Deus, Deus Pai. Em todo o Velho Testamento, Deus Pai, em sua criação, se comunicou com o primeiro casal no Jardim do Éden. Eles pecaram. Satanás tomou os domínios da terra de Adão. Por isso é que o mundo está do jeito que está, terrível e de mal a pior. Mas chegará o dia, chegará o tempo, chegará o dia tão grandioso que Jesus Cristo tomará de volta os reinos do mundo. Tem uma profecia para isso. Deus disse sobre o seu filho: eis que te darei as nações por herança. Isso ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. Mas Deus está trabalhando no Velho Testamento.
E Deus, então, ao longo do tempo, ele trabalha e ele se comunica com os seres humanos. Se comunicou com Adão, se comunicou com Noé, se comunicou graciosamente com Abraão, com Moisés, com Isaac, com Jacó, com os profetas. Deus se comunicou com os seres humanos em todo o Velho Testamento. Deus operou milagres e maravilhas diante do seu povo. E quem é o seu povo? O povo judeu. Na história bíblica, o pai de Abraão, ele construía imagens de escultura, deuses. Mas o coração de Abraão certamente nunca se ligou nisso. E Deus, vendo a diferença deste jovem, o tempo passa. Ele conhece uma preciosa mulher, se casa com ela. E os dois, já de idade, Deus assistindo o testemunho de Abraão, ele vem a Abraão, através da sua palavra, e disse em Gênesis 12: Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela. O Senhor disse para Abraão: sai da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Deus não tinha mostrado, mas ele disse para Abraão: sai. E Abraão obedeceu à voz de Deus. E a promessa era essa: far-te-ei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus disse para Abraão. Abraão tomou posse da palavra de Deus e ele saiu do meio dos seus parentes. Mas um dos seus sobrinhos gostava do seu tio, pediu permissão certamente, e Abraão permitiu, e ele então saiu também. Ló. E eles estavam peregrinando. Deus não falou com Ló, mas falou com Abraão. Mas quem está perto de alguém abençoado pode herdar a bênção também. Abraão então saiu. Sofreu muito. Sofreu muito. A idade dele e da sua esposa já tinham avançado e muito. Uma idade bem avançada, Deus então disse para eles, porque Deus estava abençoando, as suas herdades aumentaram, Deus disse para ele que daria para ele um filho. E o tempo se passa e nada acontece. Sara querendo ajudar Deus, a história você já sabe. Mas não era do plano de Deus, mas aconteceu. Sara deu ao seu esposo, a sua empregada, e dela nasceu o filho de Abraão. Que são 12 também tribos. A bênção de Deus veio perpetuar na vida de Abraão, em especial na vida dos seus netos, os filhos de Jacó. A bênção perpetuou neles, mas eles sofreram muito, a sua descendência, muito, sofreram muito. Muito tempo depois que saíram do Egito, Deus usou Moisés para libertá-lo. Saindo do Egito, muito sofrimento, mas Deus protegeu a descendência de Abraão.
Mesmo quando estavam de deserto, Deus alimentou multidões, multidões saciaram a sua sede, multidões se vestiam. À noite, uma coluna de fogo perto deles para aquecê-los. Diante o dia, em todos os dias praticamente, uma nuvem para colocar sombra sobre eles. Era o cuidado de Deus com a descendência de Abraão. Deus trabalhou no Velho Testamento. Deus usou reis, profetas, juízes e sacerdotes. Estes eram a liderança do povo judeu no Antigo Testamento. Uns foram bons e outros não. Uns Deus aprovou e outros não. Bênçãos e sofrimento em todo o tempo. Faz parte da vida. Tem bênção na vida, mas também tem sofrimento. Lutas, embates, doenças. Mas Deus sempre estava perto do seu povo para guardá-los, para protegê-los, usando os seres humanos. Pessoas notáveis que deixaram seus preciosos legados, muitos, muitos, muitos. Como Noé, como Moisés, como Abraão, como Isaac, Jacó. Como o grande lutador que ficou depois de Moisés, Josué. Josué lutou em Jericó, deixou um legado, um testemunho precioso. Ao longo do tempo, Deus usando os seus servos. Deus usou Sansão, Deus usou Davi, Deus usou Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías. Muitas pessoas notáveis no Velho Testamento Deus usou. E em todo o Velho Testamento era pregado o Evangelho do Reino. Evangelho do Reino é a pregação do Velho Testamento. Reino milenial. Deus, então, está para encerrar o seu trabalho. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora é a hora de Deus cumprir aquilo que disse no livro de Gênesis, capítulo 15, aliás, capítulo 3 e o verso 15. Isaías profetiza sobre o nascimento de um menino. Isaías profetiza sobre a virgem que iria conceber e dar à luz a um filho. E o seu nome seria Emanuel. Em todo o Velho Testamento, ninguém conhecia Jesus. Ninguém. Mas Jesus estava no Velho Testamento. Jesus visitou Abraão. Jesus mandou 2 anjos irem livrar Ló de Sodoma e Gomorra. Mas estava em oculto. Jesus trabalhou no Velho Testamento. Toda a alusão ali em maiúsculo, com M maiúsculo. Aliás, com anjo, quando é maiúsculo, está falando sobre a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Chegou o tempo de Jesus vir. José e Maria estavam casados, mas naquele tempo eles casavam e ia cada um para sua casa por praticamente 2 anos para aprender com seus pais como amar a sua esposa e como amar o seu esposo. Cumpriu o seu tempo. José vem para tomar Maria e quando ele chega,
Ele vê a sua mulher, a sua amada, grávida. Ele ficou aborrecido, triste, porque era o amor da vida dele. O anjo visitou ela, explicou o plano de Deus, e ela então aceitou o plano de Deus na sua vida. E o Espírito Santo plantou a semente de Deus no ventre de Maria, e a semente de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Eis que uma virgem conceberá, é a profecia. Gênesis 3,15, da semente da mulher nascerá um, o qual pisará a cabeça da serpente. Está falando do nascimento de Jesus Cristo. O anjo anuncia o nascimento de Cristo. Ela aceita o plano de Deus. 9 meses se passam. Quando Jesus Cristo está para nascer, eles eram pobrezinhos. Foram para a festa em Jerusalém, mas chegaram lá, os hotéis já estavam tudo lotado. E a hora do nascimento chegou. E quando chega a hora, qualquer lugar é lugar, mas alguém levou eles para uma estrebaria, um lugar fedorento, mas era o que tinha. Estrebaria é um tipo do coração do ser humano. O coração do ser humano, sem Deus, ele fede. Mas com a presença de Deus, vem harmonia, vem perfume glorioso. Jesus Cristo nasceu em uma estrebaria. Foi esperado com muito amor por Maria e por José. Oito dias se passam. Vão apresentar a criança no templo, fazer a circuncisão. Um velho que estava no templo. O Espírito Santo tinha dito a ele que ele não morreria antes que ele visse a salvação do seu povo. Essa é a história. É o que a Bíblia diz. E quando ele toma a criança nos braços, ele disse: ó Deus de Israel, pode me despedir em paz, porque os meus olhos já contemplou a salvação do teu povo. E ele então profetiza para Maria e para José sobre aquela criança. E olha a profecia. Esse menino será posto por queda e elevação de muitos. A mãe ficou alegre. Oh, meu filho vai ser famoso. Na realidade, ela não tinha total noção de quem seria aquela criança. Mas quando o profeta disse: eis que uma espada transpassará sua alma, certamente ela se entristece. Nenhuma mãe quer que o filho sofra, nenhum pai quer que o seu filho sofra. Jesus era diferente, era diferenciado. Jesus era o próprio Deus que nasceu no meio do povo judeu, em cumprimento à profecia bíblica de João, capítulo 1, e verso 11, 12. Ele veio para o que era seu, o povo judeu, mas os seus não receberam. Ele não foi muito bem-vindo, não foi muito bem aceito, não foi muito bem acreditado. Mas ele veio a este mundo com vários objetivos. Muitos, não dá para falar nesta meditação. Vou falar apenas alguns. O objetivo era de perdoar os pecados humanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Acredito que esse seja o maior dos objetivos, perdoar os pecados humanos. Porque ninguém tinha
dignidade própria para auto se perdoar, para auto se salvar. Ninguém, nem um ser humano na Terra. Até nos nossos dias não tem ninguém digno. Ninguém pode se salvar a si próprio a não ser em Jesus Cristo. A Bíblia diz que entre Deus e o ser humano temos um só mediador, Jesus Cristo, o justo. Por isso é que foi necessário ele morrer na cruz do Calvário como um sacrifício único, puro, santo. E ele disse na cruz, antes um pouquinho da sua morte, Pai, está consumado, está terminado. Em outras palavras, está completo. Todo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi completo. Não precisamos mais de sacrifício quanto à salvação. O que o ser humano precisa é dar crédito à mensagem da palavra de Deus, à pregação da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Deus encerrou o seu trabalho praticamente. É claro que Deus trabalha ao longo do tempo, mas na minha meditação, só para você entender, Deus trabalhou no Velho Testamento. Jesus Cristo nasce. Do 1º aos 12 anos, ele foi visto aos 12 anos ensinando. Os doutores da lei. Dos 12 aos 30 não se fala muito nele, mas Jesus Cristo teve o seu tempo de trabalho também na terra. Acredito que dos 12 aos 30, aliás, aos 33 anos e meio, foi o seu tempo de trabalho. Houve trabalho do Senhor Jesus, que ficou oculto, mas na profecia está escrito que ele seria homem de dor, experimentado nos trabalhos. Ele teve o seu tempo de trabalhar também. Deus encerrou o seu trabalho no Velho Testamento para com o povo judeu. E Deus em Cristo começa a trabalhar, mas o tempo é de Cristo. E o tempo de Cristo foi pouco. 33 anos e meio, mas em especial, o trabalho máximo de Jesus foi 3 anos e meio dentro do seu ministério. Quando Jesus completa 30 anos, ele vai e passa pelas águas do batismo. Ali Deus ungiu o seu filho. E Deus disse, João ouviu a voz. Esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. E João viu em forma de uma pomba descendo e repousando sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ali era Deus ungindo o seu filho diante do povo judeu como Messias. Para os judeus, Jesus é o Messias glorioso. Para nós, igreja, Jesus Cristo é o noivo amado. Jesus Cristo foi perseguido e morto. Mas antes de ser perseguido e morto, ele operou milagres e maravilhas. Socorreu órfãos e viúva. Ressuscitou mortos. Operou milagres estrondosos. Mas ele foi perseguido. E o mataram. Na realidade, não mataram, porque está escrito na profecia: eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém mata Deus, mas na história, Jesus Cristo, humanamente falando, o perseguiram e o mataram. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para toda a eternidade. E ele disse aos seus discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra.
Ele é tremendo, glorioso, santo. Ele encerrou o seu trabalho também. Mas ele continua trabalhando através do seu Espírito. Na minha meditação, Deus teve o seu tempo, Jesus Cristo teve o seu tempo, agora é o tempo do Espírito Santo. Mas o trabalho de Deus, o trabalho de Cristo e o trabalho do Espírito Santo é o mesmo. Mas só para nós entendermos um pouco mais. Deus trabalhou no Velho Testamento. Jesus Cristo, dentro do Velho Testamento, trabalhou um pouco, foi rejeitado, foi morto. Ele então abriu o Novo Testamento. Mas ele precisou ir para casa. E antes de ir para casa, ele disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode ver e nem conhece. Ele estará convosco e vos lembrará de toda palavra que eu vos tenho dito. Jesus Cristo foi, 50 dias depois, o Espírito Santo, o representante legal da pessoa do Senhor Jesus Cristo, desceu e ele está trabalhando. O Pai trabalhou no Velho Testamento, Jesus trabalhou 33 anos e meio debaixo do Velho Testamento, depois ele abriu o Novo Testamento. Aí ele dá legalidade ao seu Espírito para continuar o seu trabalho. E o Espírito Santo está trabalhando. Nós estamos no tempo do trabalho do Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, pois é o qual estáis selados para o arrebatamento. O Espírito Santo é o amigo fiel da igreja. É o condutor fiel da igreja. E logo, logo, não sabemos o dia e a hora, ele receberá o sinal de Deus, do Senhor Jesus, e levará a igreja consigo. Porque com certeza, com toda a certeza, o Espírito Santo será arrebatado. E o mais importante disso é não apenas saber que ele será levado, mas o mais importante é saber que eu e você iremos com ele. Dignidade nós não temos. O que dá a nós a legalidade é essa: é que aceitemos a Jesus Cristo pela fé em nosso coração. E desde então estamos servindo ao Senhor Jesus, em espírito e em verdade. E a Bíblia diz sobre nós, foi Jesus que disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje somos livres. Ainda que o sistema religioso, tenta aprisionar os servos e servas de Deus. Mas saiba de uma coisa: você está livre. Porque você é livre de Cristo. Cristo te libertou. Cristo te livrou dos poderes das trevas e do poder do sistema religioso, aonde só há engano, só há fraude, só há manipulação. Que Deus tenha misericórdia daqueles que estão sendo ainda manipulados pelo sistema. A Bíblia diz que nós fomos chamados à liberdade. Eu quero parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Eu sou o evangelista Ed, do canal A Voz do Atalaia. Te convido, se inscreva neste canal, dê o seu like, compartilhe as mensagens pregadas neste canal. Deus os abençoe.